Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor, número 9. Então, só para recapitular, a gente viu que o que condensa a fé cristã é o credo apostólico. O credo apostólico nada mais é do que uma síntese de várias fórmulas batismais, né, que os primeiros cristãos adotavam como declaração pública de fé. Foi condensado até que virou o credo apostólico, né? E no Catecismo de Heidelberg, a partir da pergunta número 7, Domingo do Senhor, número 7, a gente já viu a introdução desse credo. Então, a primeira declaração, o primeiro apontamento do credo apostólico é o que está na pergunta 26. Então, Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor, número 9. Deus Pai e nossa criação. Em que você crê quando diz, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A resposta a essa pergunta do Catecismo de Heidelberg é, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do nada, o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda o sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai. Por causa de quem? Por causa de seu Filho Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e minha alma, e que ele transformará em bem todo o mal que o quê? Que me enviar. Quem é que envia o mal? É o próprio Deus. E ele transformará todo o mal em bem. Tudo isto ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel. De novo, né? A providência fez com que a aula de hoje finalizasse nessa pergunta do Catecismo de Heidelberg. Então vamos lá. Vamos abrir, pessoal. As nossas Bíblias, no texto base aí, Êxodo. A gente vai passear muito hoje pela Escritura, porque não tem como, né, fazer de outro modo. Êxodo capítulo 12, versos de 1 a 30. Êxodo capítulo 12, versos de 1 até o 30. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executareis juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Pessá. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. E o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas,
Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis uma santa assembleia. Nenhuma obra nela fará, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um novilho de isopo, tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará, para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, peçá o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que Pessá das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Senhor Deus, nós queremos, Senhor, primeiramente nos humilhar, Senhor, diante de Ti, porque sem, Pai, um coração humilhado, nós não podemos, Senhor, de fato entender a profundidade da Tua Escritura. Nos faz, Senhor, nos vermos como seres extremamente pequenos, Pai, limitados, para que assim, Senhor, dependendo, Pai, cada vez mais de Ti, sejamos alimentados por Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a entender o quão profundo é, Senhor, os Teus desígnios, o quão profundos são, Senhor, os Teus desígnios, e como, Senhor, desde sempre Tu demonstrou, Senhor, que o Teu Filho Jesus é o fio central da Escritura. Ajuda-nos, Pai, a valorizarmos o privilégio que temos de sermos eleitos em Ti. É no nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos. Amém. Então, irmãos, é até do 1 até o 28, desculpa. A gente viu na semana passada como a Páscoa, ou melhor, como o anúncio da Páscoa aos judeus foi dado lá no comecinho do livro do Êxodo, e como isso estava preparando o povo para uma libertação. E como desde lá, Cristo já é mostrado. A Páscoa, em toda a sua plenitude, toda a sua beleza, é demonstrada principalmente nesse capítulo 12 de Êxodo, em Deuteronômio e na Escritura inteira, porque ela de fato mostra Cristo. E a gente vai ver o porquê disso. Esse nome aqui, meus irmãos, Seder, na realidade é do Seder, né? O substantivo é masculino, foi mal aqui. Os elementos do Seder, daquilo que a gente viu, ou seja, a refeição que todos os hebreus lá no Egito, e depois quando entraram na terra e por aí vai, e até hoje o que os judeus observam quanto a essa refeição aqui, que é ceia, né? Mas não uma ceia qualquer, a ceia da Páscoa. Os elementos centrais dessa refeição são esses aqui: as ervas amargas, pães asmos e o cordeiro. Esses três elementos, meus irmãos, a ceia ela é extremamente simples. Na Páscoa judaica, ela é extremamente simples, ou pelo menos deveria ser, né? Se você vai olhar, ou se você bota na internet, foto de uma mesa de Páscoa judaica, você vai ver que tem candelabros e tudo mais. Ou seja, o povo foi acrescentando coisas para deixar mais bonito, né?
para deixar a festa mais bonita. Mas a festa ela sempre foi muito simples. E consistia nisso. Acho que foi aqui, viu, Tiago? Pronto. Obrigado, viu, Daniel? E consistia nesses 3 elementos: ervas amargas, pães asmos e no cordeiro. A gente vai ver ao longo da nossa conversa hoje como é que cada um desses elementos apontava para trás e também apontava para frente. 2 a gente já pode aqui, quer dizer, 1 pelo menos a gente já pode olhar. O símbolo que as ervas amargas, se a gente for observar ao longo da Escritura, essas ervas amargas elas tinham que ser comidas molhadas dentro de um vasilhame com água salgada. A interpretação judaica para isso as ervas apontam sempre para o tempo de escravidão, como eles estavam debaixo da opressão dos egípcios, e a água salgada aponta já para a libertação por meio de qual mar? Do Mar Vermelho, certo? Esses pães asmos aqui, a gente vai entender bem profundamente na próxima lição, que é quando a gente vai estudar especificamente a lição dos pães asmos, a festa dos pães asmos. Essas 2 festas, a Páscoa e a festa de pães asmos, se vocês forem observar na leitura que a gente fez, acho que do verso 17 até o 20 e alguma coisa, ali já está instituída também a festa dos pães asmos. As 2 festas ao longo do tempo, elas ficaram tão entranhadas que lá no Evangelho de Lucas, Lucas fala, e aproximou-se a festa dos pães asmos, conhecida por Páscoa. Ou seja, as 2 coisas estavam tão fundidas que a gente pensa muitas vezes quando está lendo que a festa dos pães asmos e a Páscoa é a mesma coisa. Mas a Páscoa, a festa era 1 dia, enquanto que a festa dos pães asmos eram 7 dias. Começava aqui e terminava aqui, né? Então elas se fundiam. E a gente vai ver mais na frente, quando a gente for estudar as primícias, a festa de primícias, que ela era feita logo depois. Quais eram as 3 festas que todo judeu tinha que subir para Jerusalém para observar? Hein, Larissa? Larissa, você sabe, Larissa. A partir da próxima aula a gente vai começar a ver quais eram essas 3 festas obrigatórias para todo judeu. Mas está lá no livro do Êxodo, né? Então, a forma como essas 3 coisas tinham que estar sempre juntas faz com que, às vezes, as festas pareçam uma só. Porque o povo ia para Jerusalém, ficava lá um tempo, observando toda ela, e a gente vai ver por que Cristo ficou lá, né, conversando com os doutores da lei e tudo mais, né, só depois de um tempo é que os pais foram se tocar. Oxe, onde é que está o menino? A gente vai ver tudo isso. Mas ao longo da nossa revista aqui. Então, por isso que não percam, certo? Tem Catecismo de Heidelberg e novas lições, viu? Não percam as próximas aulas. Então, a gente vai entender como é que os pães asmos, essa festa aponta, e depois o cordeiro era o principal da festa. E a gente vai entender o porquê também, né? Pronto, qual a importância desse relato que a gente viu do Êxodo? Primeiro, a base da aliança, isso aqui a gente já viu, ela é sempre o quê? Sempre sangue. A base de toda a aliança que Deus fez com o homem sempre foi sanguinária, sempre foi ou melhor, sempre foi cruenta. Quando Deus instituiu o pacto da graça, lá em Gênesis 3:15, depois em Gênesis 3:22, o que Deus fez em Gênesis 3:22? Vamos abrir. Gênesis capítulo 3, ou seja, depois da queda, quando nós, né, em Adão, pecamos. Desculpa, 21. Não é o 22, é o 21. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus o quê? Vestimenta de peles. Para você fazer uma vestimenta de peles, o que você tem que fazer com um animal que tem aquela pele? Mata. Sempre foi pelo sangue, sempre. Aqui é o pacto da graça, é quando Deus institui, ou melhor, lá em Gênesis 3:15, se vocês forem observar, porém inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui é Deus falando para serpente, né, para Satanás. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui apontando para quem? Para Cristo. Cristo é o descendente, o artigo é definido, né? Então, Gênesis 3,15 e Gênesis 3,21 são a base da aliança, o pacto da graça. Antes, como é que o Adão se manteria próximo a Deus? Bastava ele cumprir uma ordenança. Ou melhor, 3, né? O mandato cultural e uma ordenança que foi: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Adão só precisava fazer isso. Adão conseguiu? A gente hoje consegue? Não. Então, a aliança, meus irmãos, que nos salva, sempre foi feita por meio do quê? Do sangue. Lá em Gênesis 15, quando Abraão abre os bichos lá, joga um de um lado do outro, e Deus passa no meio como uma tocha, assinando o pacto, ou seja, renovando o pacto, foi por meio de quê? Do sangue dos animais. Lá em Gênesis 6, quando... 6 ou 9? Acho que é 9. 9. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. O que quando Noé sai da arca, o que ele faz? Sacrifica. Sempre foi, meus irmãos, sempre foi por meio de sangue. Nunca foi de outra forma. Então, a base da aliança que Deus faz conosco é sempre sanguínea, é sempre por meio de sangue. Então, a redenção, ela teria que vir por meio da morte de um cordeiro e do quê? Do derramar de sangue. Foi assim que eles foram libertos lá do Egito. O que eles tiveram que fazer para se livrar do julgamento de Deus? Tiveram que matar um cordeiro e fazer o que nas vergas e no umbral da porta? O sangue. Sempre foi por meio do sangue. Tá certo? Então, aqueles que antes eram escravos no Egito se tornaram no tempo, ou seja, porque antes eles eram um povo oprimido. Eles não eram um povo de Deus estrito sensu. Agora, a gente vai ver mais na frente, eles passam a ser filhos de Deus quando são tirados do Egito. Então, a redenção providenciou também o que para nós? Ou melhor, para os hebreus cativos lá no Egito. Providenciou também filiação. Então, essa é a importância. Se a gente for observar, meus irmãos, logo depois que a gente leu isso aí em Êxodo 12, Deus dá a festa da Páscoa para que eles observassem essa festa perpetuamente e que, por meio do sangue desse cordeiro, o que não acontecesse com os filhos deles? Não fossem mortos, né? O que acontece logo depois? Vamos abrir aí. A gente vê até o verso 28 de Êxodo 12. O verso 29 começa a contar o quê? Êxodo 12, verso 29. O que começa a contar, Dani? Ou seja, qual é a epígrafe aí dessa porção? A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, o que acontece aqui? Se a gente for observar, se os israelitas confiassem de fato em Deus, aqui para quem não estava nas lições passadas, né, isso daqui são as 4 letras, né, que a gente traduz como Jeová, ou Iavé, ou Iehova, não Ieoa, né? Iehova, não é isso? Porque tem que falar todas as letras, né? Como se de fato, se eles confiassem em Deus, eles viveriam pelo sangue do Cordeiro. Sempre. Sempre foi por meio do sangue. Se os israelitas não confiassem no que Moisés havia dito para eles, e não passassem, como a gente acabou de ler aí no verso 12, o que aconteceria com os filhos de Israel? A mesma coisa que aconteceu com os filhos dos egípcios. E os animais também. Eles iriam morrer. Então, a aliança sempre teve como base sangue. Sempre. Sempre teve. E aqui a Páscoa aponta para isso. Se os hebreus duvidassem, não marcassem as portas, seu primogênito seria morto com os primogênitos do Egito. Isso aqui é a citação do Sitman. Pessoal, quem quiser comprar esse livro, compre, viu? Encontrei Jesus numa festa de Israel. É o mesmo título da revista, só que é o livro no qual a revista tomou base. É muito bom, vai ter muita informação.
Muito rico mesmo. Eu peguei muita coisa de lá, muita curiosidade e tudo mais. Eu e Léo, a gente se propôs enquanto eu estiver falando para vocês a respeito das festas, a gente não vai dar muitos detalhes desnecessários, ou seja, das observâncias, das minúcias da festa, a menos que isso seja extremamente importante para o entendimento de como isso aponta para Cristo, certo? Então vocês vão ver várias coisas aqui, e não é nada despropositado, vocês vão falar assim, mas não é nada despropositado não, certo? Tenham um pouquinho de paciência. Então pronto, então a gente viu aqui que o ritual, se a gente for observar ao longo da história, o ritual da Páscoa ele teve 3 grandes momentos. Primeiro, no Egito, depois em Canaã, ou seja, quando o povo já estava instalado na terra, e depois, já no 1º século, na época em que Cristo veio. Vamos abrir aqui rapidinho Deuteronômio 16, do 1 até o 8. Deuteronômio, capítulo 16, versos do 1 até o 8. Deuteronômio, capítulo 16, versos do 1 ao 8. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Isso aqui, meus irmãos, tem uma coisa importante. No Egito, o que aconteceu? Aqui tem uma diferença grande entre essa observância da Páscoa lá no Egito, a primeira Páscoa, e aqui depois que o povo vai entrar na terra. Se vocês forem voltar um pouquinho aqui, em Deuteronômio, vocês vão ver que o povo está na beira do Rio Jordão, prestes a atravessar, ou seja, prestes a tomar conta da terra em que Deus havia prometido para eles, certo? Ou seja, o povo peregrinou um monte de anos, a maioria do povo morreu, só ficou quem? Só os filhos deles, e daquela primeira leva, só quem? Só Josué e Calebe, o resto tudo morreu, e agora eles vão entrar na terra. O que o Senhor faz? Ele fala, olha, pode entrar na terra? Ele relembra o quê? Tudo de novo. Se vocês forem observar aí, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, deveres dos juízes, julgamento de questões difíceis, o Senhor está fazendo o quê? Relembrando toda a sua lei. E a gente pensa que, não, eu não preciso cumprir mais nada não. Não é não, Beli? A lei do Senhor está aí, meus irmãos, para que seja cumprida do mesmo jeito. Hoje, por quê? Por gratidão. Então, se vocês forem observar aí, no verso 2, o Senhor está falando que o sacrifício da Páscoa, ele não é mais para ser observado nas casas. Porque lá no Egito, todos estavam o quê? Todos estavam em suas casas. Todos estavam em suas casas e eles tinham que sacrificar. Quando a gente passa aqui para o povo na terra, a gente tem que lembrar que o povo iria guerrear, iria tomar conta do território como um todo, certo? E as tribos iriam o quê? Se espalhar. No Egito, todos estavam reunidas. No deserto, o que aconteceu? Todas também estavam reunidas. O arraial sempre andava junto. Quando a nuvem se levantava, o povo ia. Quando a nuvem baixava, o povo ficava. Todo mundo estava sempre junto. A partir do momento que Deus estabelece o povo na terra, ou seja, que o povo começa a tomar conta do território, o que acontece? O povo naturalmente iria se separar. Naturalmente iria se separar. Passa o dedo na tela aí, Tiago, para ver. Oh, desculpa, não... É assim mesmo. Então o povo iria se separar. Mas o que Deus ordena? No verso 2 aí. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitação no seu nome. Então, meus irmãos, uma primeira coisa aqui. Deus sempre ordenou que a Páscoa fosse observada conjuntamente.
Primeiro, lá em Josué, a gente vai ver que a primeira Páscoa estabelecida foi em Gilgal, certo? Depois, a gente vê que o povo passa longo período sem festejar a Páscoa. Povo miserável, que nem nós, né? Igualzinho. O povo passa um longo período sem observar a Páscoa. Lá no reinado de Josias e de Zedequias, eu acho, que são dois grandes avivamentos que tem no período monárquico, né? Nesses dois períodos, a Páscoa, de novo, é observada, mas já onde? Já em Jerusalém, que foi onde Deus escolheu que a sua habitação seria fincada. A gente tem que lembrar que o tabernáculo, ele sempre andava. Quando o povo se estabeleceu na terra, ele se estabeleceu em Siloé, e depois ele vai se estabelecer onde? Em Jerusalém, quando Davi sobe para o reinado. Então, uma vez estabelecido em Jerusalém, que é a cidade de Davi, né? Depois Salomão constrói o templo, e é ali que Deus faz a sua habitação. Meio que de modo bem evanescente, né? Só uma vez por ano é que alguém podia entrar para vê-lo. Sumo sacerdote representando todo o povo. Então, a partir daí, o povo começa a observar a Páscoa em Jerusalém, que é aqui em cumprimento esse verso 2. Aí o Senhor continua: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerá pães asmos. Aqui a gente já percebe que as duas festas já começam a fazer o quê? Um conjunto, né? Aqui é a festa dos pães asmos. Pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula. Para que te lembres, todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. No primeiro dia, qual o primeiro dia? O primeiro dia é o domingo, né? Ficou alguma coisa lá no túmulo? Ficou alguma coisa lá no túmulo? Ah, velho, a gente tem que ler a Escritura com calma, viu, porque ela é profunda demais. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. É outro Shabat aqui, né? Então, irmãos, a gente tem a celebração da Páscoa no Egito, com o quê? Com a matança de um cordeiro. E o que acontecia com o sangue desse cordeiro? O que Deus ordenou que fosse feito? Passasse nos umbrais das portas. Você vê aqui, já em Deuteronômio, quando o povo entra na terra, Deus mandando passar nos umbrais das portas. A gente leu isso aqui. Não precisa mais. Não precisa mais. Então, essa é uma coisa importante. Então, não tem umbrais mais. E no primeiro século, o que acontece? Os responsáveis por escolher o cordeiro, ver se ele não tinha defeito e tudo mais, ao longo de todo esse tempo, até o templo mais ou menos, isso daí era incumbência do pai, do chefe da família. O que aconteceu depois de um tempo? Ele tinha que olhar, pegava do rebanho dele, apresentava para o sumo sacerdote, os sacerdotes, não o sumo, para os sacerdotes olhavam para ver se tinha algum defeito e liberava. Ou seja, para que não houvesse abominação na Páscoa. Só que o que aconteceu depois de um tempo? O povo começou a tirar proveito disso, claro, né? Claro que eu vou tirar proveito de uma festa. E aí o que os sacerdotes faziam? Procuravam qualquer defeito. Ou seja, você pegava lá do seu rebanhozinho, de boa. Você olhava, rapaz, esse cordeiro está de boa. Você levava para o templo. O que os sacerdotes faziam questão de fazer? Procurar qualquer defeito. Só que você levava qualquer defeito, o povo começou a se injuriar com isso. Os sacerdotes viram nisso o quê? Uma forma de ganhar dinheiro. Tinha uns pastos, uns rebanhos específicos que tinham o selo ISO do sacerdote. Você podia comprar lá de boa, e se você levasse de lá, seu carneirinho estava tranquilão. O que aconteceu quando Cristo chegou na festa da Páscoa e entrou no templo e viu um monte de bicho ali? Saiu expulsando e disse que o que os sacerdotes tinham feito da casa do pai dele? Um covil de
salteadores. A gente vê isso hoje, não vê não? O povo transformando a casa de Deus em quê? Em comércio. Não é muito diferente não, irmãos. Sempre vai ser assim. A gente é miserável. A gente é miserável, certo? Transforma o culto em culto de comércio. E a gente vê isso muito, né? Então, no primeiro século, no templo, as inspeções feitas pelos sacerdotes tinham essa principal função. Ou seja, com base em um falso zelo pela casa do Senhor e pela observância da festa, o que o povo instituía? O que os sacerdotes instituíram? Uma forma de comércio. Por isso que Cristo expulsa todos eles dali, porque na realidade não havia nenhum zelo naquilo. Qual era a intenção real deles? Era fazer daquilo uma forma de comércio. Então, no primeiro século tinha essas inspeções feitas pelos sacerdotes, ou seja, muito mais engajadas, ou seja, com um zelo muito maior pela casa do Senhor, né? E as famílias, elas passaram a ter uma nova forma. Se a gente for ver, os pais eram os responsáveis por fazer essa inspeção nos animais, e talvez por causa da falta de zelo dos pais com as coisas do Senhor, isso foi repassado para a igreja da época. Coisa que não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? A falta de zelo dos pais pelos seus filhos faz com que a educação religiosa de muitos filhos seja totalmente passada para quem? Para a igreja. E isso daí também gerou o quê? As famílias que antes tinham que se reunir, família, o núcleo familiar, pai, mãe, filhos e tudo mais, começou a ter uma certa extensão. Então, por exemplo, os rabinos, eles se reuniam, em vez de se reunir com suas famílias, eles se reuniam com seus discípulos. E isso, com o tempo, passou a se incorporar e passou a ser aceitável na sociedade judaica. Como é que Cristo celebrou a Páscoa? Foi com a mãe dele? E com os irmãos? Foi com quem? Com os discípulos. Então as famílias passaram a ter uma conotação maior aí. Certo? Pronto. Então, aí como é que se dava a cerimônia em si? De novo, meus irmãos, isso daqui não é despropositado, certo? Recitava-se essa bênção, a Kiddush, na abertura da festa, certo? Na abertura do jantar. E o que acontecia? Sobre a mesa, além dos pães e além do cordeiro e das ervas amargas, eram colocadas 4 taças. Aqui eu estou seguindo uma indicação do próprio Sitman. Tem uma certa discordância sobre o que eram essas 4 taças de vinho, certo? O que cada uma delas significava. Mas, pelo que eu vi, essa interpretação, ou melhor, a forma como o Sitman expôs é a mais confiável, digamos assim. Então, a primeira taça de vinho representava a taça da bênção. Ou seja, porque era como eles abriam, né, a festa, né, com a Kiddush. Isso daqui é o Seder, certo? Ou seja, é a observância da Páscoa no núcleo familiar ou no núcleo fraterno, como foi Cristo e os seus discípulos. Depois da qual se derramava água sobre as mãos do anfitrião numa lavagem cerimonial. A gente vê que Cristo faz isso no começo e faz isso também o quê? No final. Só que Cristo não lava as mãos. O que Cristo faz no final? Ele lava os pés. Com 2 sinais. Primeiro, em sinal de humildade, para ensinar como os discípulos deveriam ser humildes. E segundo, porque aqueles pés, e o que aqueles pés iriam fazer? Anunciar o Evangelho. Não é por acaso, certo? Como é que Paulo, lá em Efésios 6, quando ele diz que... Vamos abrir em Efésios 6, vamos. Isso aqui eu nem preparei, mas é importante que a gente leia. Para a gente ver o simbolismo dessas coisas todas. Simbolismo, certo? A gente não precisa estar fazendo cerimônia de lava-pés hoje, certo? Efésios 6, verso 15. Uma das armaduras, ou seja, uma das partes da armadura de Deus, isso aqui é Paulo descrevendo como nós devemos nos vestir para enfrentar os nossos inimigos, que são quem? Os principados e potestades, né? Não é carne nem sangue. E aí um dos elementos da armadura está aí no verso 15. Calçai o quê? Os pés. Com o quê? Com a preparação do Evangelho da paz. Então, os pés, eles têm um simbolismo muito grande dentro do Evangelho, porque o que acontece com os pés? Bem-aventurados são os pés daqueles que
anunciam o evangelho, abençoados, certo? Separados são os pés. Então, na cerimônia judaica, eles lavavam as mãos, e quem é que lavava? Sobre as mãos do anfitrião. Por que tinha que lavar a mão do anfitrião? A gente vai ver agora. Vamos lá. O primeiro alimento trazido à mesa era carpas, um tipo de amargo de alface e salsinha, certo? Era uma alface amarga. As folhas eram mergulhadas em água salgada ou vinagre e entregues a cada participante. A segunda taça de vinho, a taça da ira, era servida, mas não bebida. Por que a taça da ira nunca foi bebida? Porque só um conseguiu tomar toda a ira de Deus. Cristo, quando pede, Senhor, afasta de mim esse, ele está pedindo para não sofrer o quê? A ira de Deus. É isso daí. Era servida, mas não bebida, porque ninguém conseguiria beber a taça da ira. Nesse momento, o filho mais jovem tinha a incumbência de perguntar. Era o mais jovem, ele podia ter 20 anos de idade, mas ele continuava encarregado de ser aquele que ia perguntar: que rito é este? O anfitrião, o pai, narrava a triste história da escravidão de Israel e o livramento dos israelitas do Egito. Bebia-se então a taça da ira. O restante dos alimentos era servido enquanto os presentes contavam a primeira parte do quê? Do Halel. O Halel é essa porção que vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Por que bebia? Era derramado. Ele não bebia, não. O Halel é essa porção que vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Esses eram os hinos da Páscoa. Tanto quando os sacerdotes iam imolar o cordeiro lá no templo, quanto a observância dentro do ritual familiar. Então, tanto lá quanto aqui, nessa época da Páscoa, só se cantavam o Salmo 113 até o Salmo 118. Quando Cristo termina a ceia, ele faz o quê? Ele canta Ele canta um hino, né? Que hino provavelmente é esse? Um salmo do Halel, claro, né? 113 até o 118. Provavelmente Cristo cantou um desses salmos na observância da Páscoa dele. É por isso que muitas igrejas reformadas ainda hoje, quando termina de servir a Santa Ceia, o que é que eles fazem? Ele canta um hino do Halel. E vai observando, 113, 114, 115, 118. Como tem uma probabilidade aí de 1 em 6, né? Porque 113 até 118, aí pode ser que 2 vezes por ano você cante o hino que Cristo cantou, né? Então, o anfitrião, então eles cantavam, né? Essa primeira parte do Halel. Então, os cânticos que falavam do fato de que Yahvé havia livrado Israel do Egito. É um exercício para hoje à tarde, faz parte do deversional de vocês, certo? Leiam do Salmo 113 até o 118, para vocês verem como do 113 e o 114, eles mostram como Deus tirou o povo do Egito. Então, o anfitrião repartia o pão asmo, certo? E o distribuía. O pão era embebido em uma mistura de ervas amargas para lembrar o amargor da servidão e também era mergulhado nessa harosef aqui. Isso daqui era uma pasta que era feita com maçã e algumas coisas para simbolizar a argamassa que os israelitas usavam para construir os tijolos. Lembrando de novo o quê? A libertação que eles tinham. Era comido junto. Erva amarga e essa argamassa. O povo passava o pão asmo nessa mistura, primeiro na erva amarga, depois nessa argamassa. Para lembrar, olha, esse amargor que eu estou sentindo, os meus antepassados também experimentaram. E eu me lembro também de como eles eram escravos. Esse era o simbolismo, tanto de uma mistura de ervas amargas, quanto desse harosef aqui. E por fim, os participantes comiam o cordeiro, que lhes trazia à memória a salvação. Salvação do quê? Do julgamento de Deus. Pronto, então depois da refeição, servia-se e bebia-se a terceira taça de vinho, que era a taça da redenção, e cantava-se ou recitava-se o restante do Halel, 115 até o 118. Cânticos que olhavam para o passado e expressavam louvores de um povo agradecido pela redenção realizada. Certo? Por fim, servia-se e bebia-se a quarta taça de vinho, né?
a taça do reino. Então, observe como as coisas estão aqui. Qual era a primeira taça mesmo? Qual era a primeira taça? Não prestaram atenção. Qual é a primeira taça aqui, pessoal? Taça da bênção. É como você entra. Depois a taça do quê? Da ira. Depois. Tá aqui não. A taça da redenção e depois a taça do reino. Observem como isso é a sequência: bênção, ira, redenção e... Observe como isso aponta para a vida de Cristo. O advento de Cristo é o que para a humanidade? É uma bênção. Ele experimentou o quê? A ira do próprio Deus. Experimentando essa ira do próprio Deus e sendo ressurreto, o que ele conquistou para nós? Essa redenção. E hoje ele é o quê? Depois de glorificado, ele é rei. Observe como as 4 taças apontam para a vida de Cristo. Rapaz, isso é bonito demais, velho. Não sei vocês, mas eu me arrepio quando eu vejo essas coisas, velho. Pronto, isso era a celebração particular, certo? Nos núcleos familiares ou nos núcleos fraternais. Isso era como os judeus observavam no primeiro século e ainda se guarda muito disso ainda hoje, certo? Nos núcleos familiares. Essa celebração pública necessariamente precisava do templo. Repetindo, a primeira parte da celebração da Páscoa, Deus falou que ele deveria observar aquilo onde? Em Jerusalém, no templo, onde fosse escolhido o quê? Para ser a sua habitação. A primeira parte, você poderia fazer em qualquer lugar. A ceia. A ceia, você pode fazer em qualquer lugar. Mas a celebração pública precisava necessariamente de quê? Do templo. Pergunta, hoje tem templo? A gente comemora a ceia? A ceia a gente comemora. Observe como uma coisa passa e a outra fica. A história, meus irmãos, a forma como Deus conduziu a sua história, conduziu a história, aponta para Cristo. Tudo está em Cristo, velho. Tudo. Os próprios judeus foram armando as situações e tudo mais. Ou melhor, Deus foi direcionando, decretando cada uma das coisas para que aquilo tudo se cumprisse em Cristo. Hoje não existe mais celebração da Páscoa como Deus instituiu no lugar da sua habitação. Por quê? Porque hoje ele habita em todos os lugares, não existe mais templo, não é em 4 paredes. Por isso que hoje a gente comemora o que Cristo deixou para nós, que é a Santa Ceia, em qualquer lugar. E todas aquelas taças se reúnem em uma só, que aponta para o sangue dele. Só isso. Rapaz, eu tenho que me segurar, viu? Vamos lá. Olha, então no dia 10 de Nissan, a gente leu isso. O cordeiro para o povo, está em itálico aqui, era exposto no pátio do templo, para ser examinado e julgado por todos. Ou seja, quem quisesse, chegava lá no pátio do templo, porque era assim, tinha o cordeiro para cada família, mas tinha um cordeiro para o povo, que era o sumo sacerdote que imolava. Esse daí representava toda a nação de Israel. Teria que ser observado isso, que era o cordeiro para o povo. É assim como era chamado. Então, no dia 10, ele era separado e era colocado no templo para que todos observassem e examinassem para ver o quê? Se de fato ele não tinha nenhum defeito. Certo? Às 9 da manhã do dia 14, o cordeiro para o povo, esse que estava amarrado, ou seja, que estava lá no pátio do templo exposto, desde o dia 10, ou seja, 4 dias, ele era preso numa estaca para esperar o sacrifício vespertino. A gente tem que lembrar que os sacrifícios eles sempre eram feitos de manhã e à tarde. É por isso que a gente tem 2 cultos no domingo, né? Não é por nenhuma coisa, certo? Porque são 2 sacrifícios, certo? Por isso que a gente não pode ir em um e no outro, né? Existiam 2 sacrifícios, por que a gente não vai apresentar sacrifício de louvor no dia do Senhor, né? E às 3 da tarde, do mesmo dia que 14, o cordeiro para o povo era imolado pelo sumo sacerdote. Esse era o ritual público. Existia o ritual particular, que era toda aquela ceia, e esse era o ritual público, certo? Dia 10, expunha o cordeiro, certo? Então, se é quinta-feira, dia 14,
se é quinta-feira, dia 14, dia 13 é quarta, dia 12, dia 11, dia 10, certo. Pronto, aí acontecia isso, né? No domingo ele era exposto, certo, para todo mundo examinar. No dia 10, né? Ele era exposto. No dia 14, certo, na quinta-feira, ele era preso de manhã, às 9 da manhã, e 3 da tarde ele era morto. Pronto, essa era a sequência da celebração pública da Páscoa. Tá, beleza. Essa era a Páscoa dos judeus, particular e pública. Mas onde é que isso aponta para o meu Senhor? Então tenha calma, viu, gafanhoto? Vamos com calma que vocês já vão ver. Em primeiro lugar, vamos ler Hebreus 10, 4 aí, rapidinho. Tenham calma que a gente chega lá. Hebreus 10, capítulo 4. Desculpa, versículo 4. Hebreus 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes, não removem pecados. João 1, 29. Quais foram os animais aqui citados em Hebreus? Touros e bodes, né? Eles não podem tirar pecado. João 1, 29. Leia aí, Larissa, por favor, João 1, 29. João 1, versículo 29. Leia, Larissa. E disse que touros e bodes não tiram o pecado. Tem que ser o quê? O cordeiro. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, verso 28. Vamos ver o 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para o quê? De muitos, aparecer a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então observe, meus irmãos, como a Páscoa, ela aponta para Cristo. Como o cordeiro que era imolado já começa a apontar para Cristo aqui. Eis aí o cordeiro que ele tira o pecado do mundo. Pronto, agora vamos ver a celebração pública da Páscoa em Cristo. Primeiro, o cordeiro perfeito. Meus irmãos, no dia 10 de Nissan, a gente viu que o que acontecia? Ele era exposto para ser examinado e julgado por todos. Cada um vai abrir uma passagem aí. Larissa, Marcos 11, 27. Dani, Marcos 12, 13. Wallace, Marcos 12, 18. Esther, Mateus 22, 34. Danilo, Mateus 22, 46. Então, era a partir do dia 10 de Nissan que o cordeiro era exposto para ser examinado, para ver se havia algum defeito nele. Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu... Andando ele por onde, Larissa? Por onde? Pelo templo. Quem é que está andando aí? Ah, Jesus está no templo, né? Certo, vá. Marcos 12, 13. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Para fazer o quê? Examinar, né, para ver se ele tinha algum defeito, né? Marcos 12, 18. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe
Testando, né? Vamos ver quem foi até agora. Primeiro foi quem? Os sacerdotes. Depois, quem, Larissa? O Dani, os fariseus. Depois quem, o Wallace? 3 sacerdotes é quem lidava com todas essas coisas. Era a galera que estava junto, no culto. Os fariseus eram uma seita judaica extremamente apegada à palavra de Deus. Tão apegada que começou a colocar coisa no meio da história. Saduceus eram também outra seita, que a grande diferença entre eles dois, o pau que existia entre saduceus e fariseus, é que os fariseus acreditavam na ressurreição, porque eles tomavam toda a lei de Deus, eles tomavam até os profetas como sendo escritura sagrada, e os saduceus só tomavam a Torá, basicamente. Sabe? Tinha alguma divergência, mas a Torá era a lei de Deus e só aí era a palavra de Deus. Se você for olhar na Torá, não tem explicitamente ressurreição. A ressurreição só vai aparecer lá em Isaías, em Jeremias e tudo mais. Por isso que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então Cristo foi testado por quem? Pelos sacerdotes, pelos fariseus e pelos saduceus. Todos esses a chegarem, ele estava lá no templo. Quem é que chegava para examiná-lo? Os representantes do povo. Mateus 22, 34. Ou seja, os saduceus, investigando, conseguiram achar alguma falha em Cristo? Mateus 22, 46. Ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Cristo calou. Eles foram lá procurar defeitos e não encontraram. João 18, do 13 até o 23. Abra aí, Larissa, por favor. Lécio, abra aí Mateus 26, 57 até o 65. Beli, João do 18, 38. João 18, 13 até 23, Larissa. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Vamos só dar uma parada aqui. Anás, que era sogro de quem? Quem era Caifás? O sumo sacerdote naquele ano. Ou seja, Cristo não foi apenas testado por sacerdotes, digamos assim, o baixo clero levita. Aquele que estava por trás, porque há muita evidência de que Anás, de fato, era quem mandava no clero judaico. Então, ele foi para Anás. Continue aí, Larissa. Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer como pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido o braseiro por causa do frio, e aquentados. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada te ensino tu. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Vendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Estava examinando, né? Mateus 26, do 57 até o 65. Jesus perante o Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Opa, vamos lá. Quem foi que interrogou primeiro? Anás. Anás não conseguiu incriminar Cristo. Falou, não, vai para Caifás, vai para o próximo. Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido
os escribas e os anciãos. Não foi só o sumo sacerdote que estava lá, não. Estava a galera toda. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam. Não acharam. Tá bom, Lester, aí. O cara procurava testemunho falso e não achava. João 18:38. Ou seja, os sacerdotes examinaram, os fariseus examinaram, os saduceus examinaram e ficaram calados. Cristo os calou. Foi para Anás, Anás não conseguiu achar defeito nele. Foi para Caifás, ou seja, quem estava por baixo, por trás de tudo, não conseguiu examinar. Ou seja, ele não conseguiu achar defeito. Examinou e não conseguiu achar defeito. Foi para Caifás, tentaram levantar falso testemunho e não conseguiram. Aí eles apelaram para quem? Para quem era sanguinário. Apelaram para quem? Para Pilatos. Vocês veem aqui, meus irmãos, a maldade do nosso coração. A gente não quer Cristo, se Ele não vier até nós. Não quer. A gente vai seguir até as últimas consequências. Se Ele não for até nós, a gente vai seguir até a última consequência para matá-lo de novo. Porque a gente não quer o sacrifício dele. Então observe como os judeus estavam, de fato, engajados em não querer Cristo como seu Senhor. O que ele faz em última instância? Manda para os ímpios. Cristo veio para quem? Para os judeus, e eles o rejeitaram. Rejeitaram completamente. A gente vê aqui como eles rejeitam a Cristo. Cristo dizendo a verdade, eles levantam falso testemunho e não conseguem. Até que ele chega e entrega isso para os ímpios. O filho que foi até a vinha, os caras bateram e jogaram fora da vinha, jogaram fora de Israel. Esse que foi dado como morto fez o quê? Ressuscitou. Eu ainda vou dar uma aula nessa porção, é muito massa isso aí. Então, meus irmãos, observem. Nem mesmo Pilatos conseguiu achar crime em Cristo. Tanto é que ele faz o quê? Ele lava as mãos. Mas ele fez parte de tudo isso, ele não é um eleito, por quê? Porque ele entregou, ele não se converteu a Cristo. Ele entregou Cristo para ser crucificado. E tinha que ser crucificado. Cristo tinha que ser, mas maldito aquele, né? Que participaram disso. Irmãos, mais uma coisa da celebração. Então, Cristo ele foi testado. Ele é o Cordeiro sem defeito. A gente já viu o que era. Às 9 da manhã do dia de Nissan, o Cordeiro para o povo era amarrado em uma estaca, né? Para esperar pelo sacrifício vespertino. Marcos 15, 25. Abre aí, Daniel. O outro Daniel. Mateus 27, 34. Marcos 15, 25. Mateus, abre aí, por favor, Salmo 22, verso 1. Pai Daniel, lê aí, por favor. Era a hora terceira. A hora? Essa hora terceira, meus irmãos, era contada a partir do quê? Do raiar do sol. É assim como os judeus marcam os seus horários. Raiou o sol, certo? Começa o dia e termina o dia, no final. Ou seja, quando dá esse ciclo, né? E à noite, 6 da tarde. Então, se raia o sol às 6 da manhã, esse é o começo, qual é a hora terceira? 6, 7, 8. Quando é que Cristo foi crucificado, mesmo, Daniel? Na hora terceira, né? Na hora que o cordeiro foi o que também amarrado lá no templo, né? Mateus 27, 34. Quem foi que ficou com Mateus 27? Continue aí, Daniel.
Rapaz, acho que eu não peguei o versículo certo, então. Cristo, nessa hora, é João. Acho que eu botei no próximo, então. Eu não botei. Não, tá certo. É isso mesmo. Leia o Salmo 22, Mateus, por favor. Salmo 22, verso 1. Porque me... Quem é que fala isso também? Cristo, né? Às 15 horas, 3 da tarde, né? Do mesmo dia 14 de Nissan, o cordeiro para o povo era o quê? Imolado, certo? Então vamos lá. O dia raiava às 6 da manhã, né? 9 horas depois, 9 mais 6 dá quanto? Dá 15, né? Então, a 9ª hora do dia era o quê mesmo? 3 da tarde, não é isso? Marcos 15, 33. Abram aí, quem ficou com Marcos? Até a hora? Continue aí, Daniel, rapidinho. Na hora 9ª, o que aconteceu com Cristo? Ele foi crucificado. Assim como o cordeiro era imolado às 3 da tarde, enquanto o cordeiro estava sendo imolado lá no templo, o que o cordeiro de todo o povo dele estava... O que estavam fazendo com o cordeiro de todo o povo? Estavam matando também o cordeiro. Abram aí, 1 Pedro 18 e 19. Pode ler. Cristo é o Cordeiro Imaculado. Ele foi morto, assim como o Cordeiro Pascal, das coisas, como é que fala aí, Dani? Das coisas corruptíveis. Assim como aquele Cordeiro que era morto ano após ano e que não tirava pecado algum, Cristo agora aperfeiçoa de vez. Cristo é o Cordeiro Imaculado, aquele para qual todas as coisas apontam. E ele é incorruptível. É por isso que a gente tem certeza, meus irmãos, da nossa redenção. Porque a gente não depende de um cordeiro todo ano. A gente tem um cordeiro perene. Cristo não apenas comemorou a Páscoa. Ele encarnou a Páscoa. Isso é uma frase do Sítima. E aqui, meus irmãos, eu queria gastar um pouquinho de tempo, são só 5 slides, para que a gente veja de fato como o Evangelho aponta para tudo isso. Primeiro, a gente não tem como pregar o Evangelho se a gente não pregar o pecado. A gente vive uma pregação do Evangelho de dizer que Cristo ama você, quando Cristo ama você, quando você ainda era o quê? Pecador. Foi nessa condição que Ele lhe amou. Se a gente não pregar o pecado, a gente não dá importância devida para o sacrifício de Cristo. Não tem como. Um evangelismo esvaziado da pregação do pecado não é evangelismo. Não é. Não é a pregação do verdadeiro evangelho. Da mesma forma que o Egito escravidou o povo hebreu, o pecado é tirano e nos escravizar. Vamos ler Efésios 2, 1 e 3 aí. Todas as citações estão em Efésios agora para facilitar. Você lê aí, Daniel, por favor. Efésios 2, versos 1 e 3. 1 a 3. Segundo as inclinações da nossa própria carne. O pecado, irmãos, que habita em nós, só faz uma coisa conosco.
nos escraviza. Observe que a escravidão no Egito é até algo leve, porque se uma pessoa desse a doida, se um hebreu desse a doida e quisesse sair dali, mesmo correndo risco de vida, ele poderia correr. Só que o que o pecado faz conosco? O que as inclinações naturais do nosso próprio ser fazem conosco? Leia aí, Daniel. Segundo as inclinações, anteriormente? A gente andava em nossos delitos e pecados. É só isso. É só isso que o nosso corpo e o pecado que habita no nosso, ou melhor, que nos inclinava para o pecado fazia. Só nos escravizava. Então, assim como os egípcios escravizaram o povo hebreu, o pecado nos escravizava, da mesma forma. Também demonstra graça. O episódio da Páscoa, além de demonstrar o cativeiro, o pecado, como um capataz tirano, essa Páscoa também ela nos demonstra graça. Porque a redenção da escravidão egípcia não foi conquistada pelo esforço dos escravos. Pergunta, em algum ponto, o próprio povo quis se salvar? A gente não vê relato disso. O povo reclamava, mas quando Deus tira ele de lá, qual é a primeira coisa que eles fazem? Ah, como era bom as cebolas e os alhos silvestres do Egito. Essa é a nossa natural inclinação. Então, igualmente, o homem, escravo do pecado, nada pode fazer para ser redimido. Leia aí, Daniel. Efésios 2, 8 e 9. E isto não vem de vós. É o que, Daniel? Para? Então, irmãos, não depende de nós. Assim como os escravos no Egito, só queriam ficar lá, mas queriam melhorar a sua condição. Era só isso que os hebreus queriam lá. Era só deixar de ser escravo, mas ficar na boa lá. Da mesma forma é a gente. A gente não quer se libertar do pecado, não. Se Cristo não estendesse a sua mão, se Cristo, porque tanto a graça, que é o que nos salva, o que nos salva? Não é a fé. O que nos salva? É a graça. É só pela graça. Sola gratia é isso. Só a graça que nos salva. Mas como é que Deus comunica essa graça? Mediante a fé. Mas tanto a graça como a fé são o quê? Tem como você mesmo querer sair dessa escravidão? Se ele não tiver a graça, se ele não for o dono da graça, e se ele não estender a mão poderosa dele, como ele estendeu lá contra os egípcios, a gente não quer. A gente só é libertado porque Deus quer que assim seja. Justificação. A justificação dos hebreus se deu pelo sangue colocado como? Nas portas. Observe que justificação é um ato soberano de Deus em que ele diz que nós somos justos. Se a gente for ler todo Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, a gente vai ver que a justificação pela fé é um ato de imputação. Deus fala assim, você é um pecador miserável, mas eu te declaro justo. Aí você vai entender, obrigado, Senhor. É só por isso. Não há nada em você que possa provocar isso. Da mesma forma, foi pela fé que aqueles hebreus lá pintaram a porta das suas casas. E isso fez com que houvesse o quê? Saciedade da justiça de Deus. Deus passava o destruidor, é assim que a Bíblia fala, né? Não é anjo da morte, né? É o destruidor. O destruidor passava por sobre todo o Egito, e quando ele via o sangue do cordeiro, o que ele fazia? Não, a minha ira não vai se abater sobre esse. Ia para o próximo, não vai se abater sobre esse. Na terra de Gósen inteira, ele matou alguém? Não, por quê? Porque o sangue do cordeiro estava sobre Gósen. Da mesma forma, por que a gente não recebe a ira de Deus? Porque o sangue de Cristo está sobre nós. O sangue de Cristo nos justifica. Não é por nossas obras, irmãos. Não é. Nossas obras são apenas o quê? Demonstração da nossa gratidão. Mas a gente é ingrato e é miserável, assim como os judeus foram justificados lá no episódio,
eles logo depois reclamavam nas águas de Meribá, e por aí vai. A gente é igualzinho. Por isso que se não for a graça, não tem jeito. Então, da mesma forma, é mediante a fé que somos salvos. Leia, Daniel, por favor. Efésios 1, 4. Só por isso, viu, irmãos? E por último, filiação. Abram aí, por favor, Oséias. Oséias 11, 1. Isso é um texto profético, apontando para Cristo, mas a gente não pode esquecer que... Terminei de abrir. Oséias 11, verso 1. Esse é o último slide, irmãos. Larissa, você lê, por favor. Oséias 11, 1. Isso aqui a gente tem que lembrar que aponta para Cristo. Quando Cristo nasceu, seus pais fugiram de Israel e se abrigaram um tempo, por ordem do próprio Deus, no Egito, né? E como foi que ele fez? Chamou seu filho de lá. Isso é um texto profético que aponta para Cristo em última instância. Mas como é que Israel é considerado para Deus? Como um menino, e quando ele tira o povo de lá, leia aí, Larissa, de novo. Quando Israel ainda era pequenininho, era o meu povo pequeno, ainda sem entender as coisas muito bem, eu o amei. Hoje em dia, o Israel é grande, é pujante, é o Evangelho, gritando para o mundo. Mas essa chamada de lá fez com que esses hebreus que tinham sido chamados de lá fossem considerados o que, Larissa? Meu filho. É em Cristo, irmãos. É em Cristo que nós somos chamados o quê? Filho de Deus. Qual é o unigênito do Pai? Cristo. A gente só é tomado como filho por adoção por meio de quem? De Cristo. Não é por acaso que agora, por meio de Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E aí, de novo, vamos ler o Catecismo de Heidelberg. E aí a gente termina a aula. É a terceira parte. Vamos ler desde o começo. Creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele também é o quê? É o meu Deus, mas também ele é o quê? O meu Pai. Mas ele não é meu Pai por causa de qualquer coisa. É por causa do quê? Por causa de seu Cristo, que é o Filho. Então, irmãos, a Páscoa nos relembra todas essas coisas. Nós somos pecadores miseráveis, só somos salvos pela graça, nós somos justificados em Cristo, mas em última instância, nós somos libertos, mas em última instância, o que a gente é? Filho de Deus. Pergunta: você deve desonrar seus pais? Por que é que você desonra a Deus? Por que é que você desonra a Deus? A Páscoa, meus irmãos, nos lembra, com isso último, que nós somos filhos de Deus e que Deus ordenou que, no seu 5º mandamento, que nós honrássemos os nossos pais, e sabendo que Ele é o Pai Supremo, que nós somos feitos filhos deles por causa de Cristo, que a gente deve fazer o quê? Honrá-lo. Qual deve ser o nosso esforço? Honrá-lo. Vamos só ler Romanos 6 de novo. E
E aí a gente termina. Agora a gente termina. A partir do verso 15. E daí? Romanos 6,15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É isso, irmãos. A gente não tem como observar, entender a Páscoa se a gente não entender o sacrifício de Cristo. Toda ela aponta para Cristo. E, em última instância, a gente deve honrar o nosso Deus, porque Ele se entregou por nós. Vamos orar, né? Senhor Deus, como comecei, Senhor, eu quero terminar, Senhor, esse tempo aqui de culto a Ti, nos humilhando, Senhor, porque, de fato, somos uns miseráveis. Miseráveis homens que não entendem, Senhor, o quão preciosa é a vida de Cristo e o quão preciosa foi a sua morte. E mesmo assim, Senhor, dia após dia, nós desonramos a Ti, porque não valorizamos, Pai, não somos gratos por tão grande sacrifício. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nos momentos de fraqueza, nos momentos em que a nossa carne, Senhor, militando contra o nosso espírito, tenta nos inclinar, Senhor, para desonrar a Ti, Senhor. Nos ajuda a lembrarmos de tão grande sacrifício, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos porque não é fácil, Senhor. Não é fácil. E muitas vezes não é fácil, Senhor, porque não queremos nos esmerar, Senhor, em conhecer a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a termos sede da Tua palavra, a conhecermos, Senhor, os Teus mandamentos a fundo, entendermos os Teus desígnios, para que cada vez mais, Senhor, nos esforcemos para sermos servos melhores, para que valorizemos, Senhor, tão grande nome que temos sobre nós que é Cristo, e que por isso somos feitos Teus filhos. Ajuda-nos, Pai, a honrarmos a Ti. Ajuda-nos a honrarmos, Senhor, tão grande sacrifício. E ajuda-nos, Senhor, a pregarmos o Evangelho do Teu Filho. Um Evangelho que aponta, Senhor, para o nosso pecado, mas que aponta, Senhor, acima de tudo, para a filiação que temos em Ti, por meio de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a pregarmos tão grande Evangelho e a nos portarmos como os filhos de verdade Teus. É no nome de Jesus, Senhor, que eu te peço.